Esse vídeo é sobre uma discussão do Jordan Peterson com um psicólogo evolucionista sobre como as mulheres selecionam os homens. A primeira pergunta que o Peterson faz ao psicólogo é: você acredita que existam diferenças de como a mulher e os homens selecionam seus parceiros, principalmente em relação ao fato de que as mulheres seriam mais exigentes do que os homens na seleção dos parceiros? A primeira coisa que o psicólogo faz é explicar que a seleção sexual é super simplificada normalmente. Ela é bem mais complexa. Ela não é uma coisa que é simplesmente a sobrevivência do mais forte. A seleção sexual, ela está relacionada à evolução das qualidades que levam a ter uma relação bem-sucedida. O psicólogo, ele explica que uma parte dessa competição pelas mulheres envolve o fato de realmente você ser bem-sucedido enquanto homem, de acordo com as qualidades que espera numa sociedade. Então é simplesmente assim, você vencer uma competição em relação aos outros homens dentro de determinados contextos. E depois também é você possuir determinadas qualidades que consensualmente as mulheres entendem como desejadas que os homens possuam e que vão levá-los a ter uma vantagem competitiva e serem escolhidos preferencialmente. Aqueles que não possuem essas qualidades se tornam incels ou involuntários, celibatários. Eles são banidos e ignorados pelas mulheres. Agora, há que se considerar que essas escolhas de parceiros são mútuas. Então, assim como os homens precisam ter determinadas qualidades, as mulheres também precisam ter determinadas qualidades. Os homens entendem como interessante. Como, por exemplo, não ter múltiplos parceiros, porque ter múltiplos parceiros faz com que se crie uma insegurança emocional maior para o homem, uma insegurança real, porque ele pode, a qualquer momento, ser traído, aumenta-se essas chances de traição, e também a incerteza parental, uma vez que você, diante de uma mulher com histórico de múltiplos parceiros, você fica mais vulnerável a criar o filho dos outros. Ou seja, a achar que você é o pai de uma criança, quando na verdade você não seria. Eu queria abrir um parêntese aqui também para dizer que essas seleções de parceiros, elas não são estanques, assim, ela não vai ser sempre a mesma coisa. A partir do momento que se evolui enquanto sociedade e se traça assim, experiências assim, de relacionamentos, espera-se que os sexos evoluam na escolha dos parceiros de forma a realmente se encontrar parâmetros que levem a relacionamentos mais satisfatórios. Uma coisa que elas vêm discutindo academicamente recentemente, em artigos assim de final de 2021, é que simplesmente elas descobrem que escolher homens com base estritamente no físico ou estritamente no poder financeiro não leva a uma maior felicidade de relacionamento emocional. E aí isso acaba acarretando em divórcios, etc. Então tu veja que elas mesmo estão discutindo essa coisa da qualidade de escolha dos parceiros. Por mais que, infelizmente, o feminismo ele colocou toda essa discussão para trás, uma vez que vitimizou a mulher e é como se as próprias escolhas delas não fizessem nenhum tipo de diferença. Até mesmo como uma estratégia para fazer com que nós, homens, sejamos menos exigentes na escolha das mulheres. Por exemplo, em relação a múltiplos parceiros. O que é um pouco contraditório e até hipócrita, porque nós já somos naturalmente menos exigentes do que elas na escolha dos parceiros. E aí o psicólogo evolucionista explica que essa exigência menor dos homens em relação às mulheres, ela se dá pelo fato de que nós somos o sexo que investe menos na prole. Do ponto de vista natural, ao menos, evolutivo, compreende? Porque, enfim, nós podemos ter relações com mulheres e aí engravidá-las e a gente não tem nenhuma consequência em relação à gestação natural. Elas não têm escolha. Se elas engravidam, elas precisam ter um maior investimento parental, uma vez que elas vão ter que
gerir aquela criança e depois amamentar. Quer dizer, existem diversos fatores biológicos, naturais, que fazem com que a mulher tenha que investir mais no cuidado da prole. Então, essa teoria do investimento parental faz com que elas sejam mais exigentes na escolha dos homens. Então, tu perceba que o feminismo, nesse sentido, aparece como uma técnica para introjetar na nossa cabeça que nós devemos ser ainda menos exigentes em relação às mulheres, uma vez que elas postergariam socialmente esse cuidado com a prole, esse investimento parental, e quando ela posterga, por exemplo, 32, 33 anos, elas possuem, teoricamente, menos poder íntimo para convencer o homem a entrar nesse relacionamento e investir também na prole. Então daí tu vê que a estratégia foi justamente essa: dar menos aos homens e exigir a mesma coisa. E é por isso que está se criando bastante conflito e a coisa não está dando muito certo. Porque uma vez que você só fazer a pressão para ferrar mais um homem e obter ali os mesmos resultados, vai conflitar com a própria autodefesa masculina e com o que o homem pode exigir naquele momento. Então, o cara que está lá se cuidando, seja do ponto de vista financeiro, e físico e até moral, ele vai ter mais possibilidades de exigir da parceira determinadas qualidades. Não vai ser o feminismo simplesmente dizendo que ele não deve exigir, porque é uma relação de oferta e demanda. Você não vai conseguir controlar isso tudo por meio do discurso. E daí que essa cultura do empoderamento também pode ter sido negativo para a mulher, porque faz com que ela seja menos exigente na seleção íntima. E aí ela acaba assumindo maiores custos pela decisão de uma má escolha masculina. Ou seja, se ela escolhe mal o homem, ela assume esse custo da gravidez. Aí vem todas essas discussões sobre aborto, para você tentar mitigar esse custo do investimento parental da mulher. E também vem esse dado, esse aumento exponencial de mães solteiras. Tudo isso vem de mais escolhas em relação aos parceiros e uma ordem íntima desajustada. Então, assim, a mulher, ela é, do ponto de vista evolutivo, mais exigente em relação ao homem. E o feminismo foi uma técnica e é uma técnica para que o homem seja ainda menos exigente em relação à mulher. E aí, outra questão curiosa da cultura do empoderamento, e aí que a gente pode pegar naquela tese da Summers, das mulheres que traíram as mulheres, é que o homem, do ponto de vista evolutivo, tem mais desejo de variedade de parceiras do que as mulheres têm de variedade de parceiros. Então, a cultura do empoderamento serviria aos homens que podem escolher esses parceiros, ou seja, os que estão na elite financeira hoje, porque a sociedade se baseia no capitalismo, e as mulheres ficariam numa posição de maior servidão em relação a essa elite de homens que agora não precisariam se comprometer tanto. E aí vem uma pressão para se diminuir a exigência dos homens em relação às mulheres. Como são poucos homens que passam nesse processo de seleção das mulheres, eles acabam tendo uma maior oferta de mulheres. E aí, se eles têm naturalmente um desejo de variedade íntima, eles passam a se comprometer menos. E aí as mulheres passam a ficar numa sinuca de bico nessa psicologia evolutiva. Aí a gente vê essa ordem íntima toda desorganizada. E aí eles falam, o Peterson, o psicólogo, de uma pesquisa que foi feita numa universidade americana em que uma pessoa desconhecida perguntava algumas coisas a uma mulher e depois aos homens. E no que se refere à pergunta se a mulher iria ter relações íntimas com aquela pessoa, o indivíduo, o homem, perguntava: você quer ter relações íntimas comigo agora? Você iria no meu apartamento para ter essas relações? 0% das mulheres decidiram ter essas relações. Apenas 6% aceitaram ir ao apartamento do homem. E menos de 50% decidiram ter um encontro para conhecer melhor o cara. Já no que se refere aos homens, quando as mulheres perguntavam,
75% deles disseram sim a ter relações com a mulher. Então perceba como um relacionamento casual, ele é muito mais positivo para o homem do que para a mulher, em relação às escolhas, porque a mulher necessita de muito mais informação em relação ao homem para aceitar uma relação íntima. Outro dado interessante é que, assim, do ponto de vista de pesquisa quantitativa, quando homens e mulheres vão escolher um parceiro para casamento, entendem ser importante a inteligência até determinada porcentagem. Mas quando chegam a parceiros íntimos, as mulheres ainda ligam para a inteligência do homem em uma porcentagem bastante alta, mais de 60% de inteligência, enquanto para o homem fica irrelevante se a mulher é inteligente ou não. O que a gente pode concluir dessa discussão entre o Peterson e o psicólogo é que nós simplesmente tentamos, enquanto sociedade, quebrar padrões de gênero que levaram a uma maior insatisfação em relação aos relacionamentos e maior risco em relação a eles, porque simplesmente a gente seguiu uma ideologia de desconstrução sem nenhum tipo de base científica. Se a gente tivesse tentado melhorar os relacionamentos humanos com base na ciência e considerando os dados, nós estaríamos numa situação bem melhor hoje e a violência de gênero, tanto contra o homem quanto contra a mulher, teria diminuído bastante. Só que o objetivo nos últimos anos, aliás, nas últimas décadas, foi simplesmente transgredir e defender libertarianismo. Isso só nos levou a uma miséria existencial. Muito obrigado e até a próxima.